Lá gravando. Então vamos falar hoje sobre notícia crimes, que é a forma como a polícia toma conhecimento da ocorrência de um crime, tá? Vou compartilhar logo aqui a tela. Bom, compartilhando aqui a tela, eu agora não consigo mais ver chat, não consigo mais nem olhar aí a cara de todo mundo. Então, por favor, Iago, que é o nosso xerife, a Vanessa não tem assistido mais, deve estar ocupada, nossa subxerife, então fica a cargo do nosso xerifão, o Iago, terror da região dos lagos, a me informar e caso haja alguma coisa no chat, tá? Então, começando, pessoal, aqui nós temos, ó, inquérito policial, formas de instauração do... Antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês que o inquérito ele só começa se houver a necessidade de investigar. Se houver a necessidade de investigar, aí é necessário que seja instaurado um inquérito policial, tá? E aí nós temos diversas formas de início de inquérito policial, tá? É preciso que para que seja iniciado o inquérito policial, é preciso que a polícia tome conhecimento que ocorreu um crime e que esse crime precisa ser investigado. Então, esse conhecimento, ele se dá pela notícia crimes, tá? Notícia crimes, se escreve da forma como está aí na apresentação, no slide, notitia crimes, porque é uma palavra em latim, tá? É uma palavra em latim. Então, se escreve dessa forma, mas se pronuncia notícia crimes, tá? Notícia crimes. E o conceito de notícia crimes, eu trago aqui no segundo slide, tá? É o conhecimento, é o conhecimento espontâneo ou provocado de um fato aparentemente criminoso. Por que espontâneo ou provocado? Porque pode ser que a polícia tome conhecimento dessa ocorrência criminosa de acordo com as suas atividades habituais de polícia, né? Então vai ser espontaneamente, porque ela espontaneamente tomou conhecimento, tá? E provocada porque pode ocorrer de que uma vítima ou uma terceira pessoa comunique a ocorrência desse crime à autoridade policial. Então, recapitulando, espontânea é porque a polícia, por seus próprios meios, de forma habitual, em função do seu ofício, tomará conhecimento de um crime ocorrido. E provocado porque a vítima ou terceira pessoa comunicará esse fato, esse evento criminoso à autoridade, tá? Que autoridades são essas? Essas autoridades podem ser a Polícia Judiciária, nós já sabemos que a Polícia Judiciária, em âmbito federal, é a Polícia Federal, né? Em âmbito da União, é a Polícia Federal, em âmbito estadual, é a Polícia Civil dos Estados, nós já sabemos isso. Então, Polícia Judiciária pode ser a Polícia Civil ou a Polícia Federal. E se for um crime militar, né? Uma daquelas autoridades lá militares a quem o agente pertence, né? Que também tem a atribuição de apurar as infrações penais por meio de IPM, as infrações penais militares por meio de IPM. Tá ok? Essa comunicação também pode ser feita ao Ministério Público, diretamente ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, na maioria das vezes, e o Ministério Público, se já dispuser de elementos para efetuar a denúncia, elementos mínimos acerca da autoria e da materialidade, ele deflagrará de imediato a ação penal. Caso ele não tenha, caso ele não tenha, ele
vai determinar a instauração de inquérito policial. Ele determina a apuração de inquérito policial porque ele tem autoridade sobre a polícia judiciária? Negativo. Não há autoridade, não há superioridade entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. São órgãos completamente diferentes e vocês já viram em direito administrativo, provavelmente, que não há subordinação entre esses órgãos que são distintos, tá? Não há subordinação, não estão na mesma linha hierárquica o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Então, ele não determina porque ele é superior. Ele hesita a instauração do inquérito policial porque ele é o titular da ação penal e faz parte da atribuição da Polícia Judiciária colher os elementos necessários para subsidiar a futura ação penal, tá? Então é por isso que o Ministério Público ele determina lá a instauração do inquérito policial por parte da autoridade policial, simplesmente porque a opinião delicti é dele, a opinião do delito é dele, e ele precisa desses elementos para subsidiar a denúncia, tá, com base em, autoria, em indícios mínimos de autoria e materialidade, ok? O Código de Processo Penal também fala em notícia crimes feita diretamente ao juiz, tá? Mas não é uma posição mais recomendável, tendo em vista que nós temos como sistema processual vigente no nosso ordenamento jurídico e com base no artigo 3A do Código de Processo Penal, o sistema acusatório. E lá no sistema acusatório a gente tem que tentar tirar o máximo possível o juiz da participação probatória, da iniciativa de buscas probatórias, tá? Então, apesar de estar em vigor, né, apesar do Código de Processo Penal prever a possibilidade de comunicação de um crime à autoridade judiciária, né, deve o juiz encaminhar, né, esses autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público, sim, titular da ação penal, decida se é caso de denúncia ou se ele deve requisitar a instauração da ação penal, do inquérito policial ao delegado de polícia, tá ok? Então, nós temos aí notícia crimes espontânea ou de cognição imediata. Pode vir com esses dois nomes. Pode vir só simplesmente chamando de notícia crimes espontânea, ou pode vir chamando de notícia crimes de cognição imediata, ou de conhecimento espontâneo, notícia crimes de cognição espontânea ou de conhecimento espontâneo. É só lembrar que o termo cognição é sinônimo de conhecimento, tá? Então, notícia crimes de cognição espontânea ou de conhecimento espontâneo, ou notícia crimes de conhecimento imediato ou de cognição imediata. Quando é que ocorre isso? Quando a polícia toma conhecimento que ocorreu uma infração penal de acordo com as suas atividades costumeiras, habituais, de acordo com o seu ofício, tá? De acordo com o seu trabalho, ela toma conhecimento da existência de um crime. Nós também temos a notícia crimes de cognição provocada, ou também chamada de cognição mediata, tá? Que é quando a terceira pessoa, a vítima ou uma terceira pessoa, comunica à autoridade policial a ocorrência do crime, tá? E aí, quem são essas pessoas habilitadas a fazer essa comunicação à polícia? O artigo 5º do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. O que é de ofício? De ofício é de acordo com as suas atividades habituais profissionais. Então, essa seria o caso da notícia crime de cognição imediata,
ou espontânea, né? Como o nome já está dizendo, de ofício, não há impedimento nenhum, nem há condição de prosseguibilidade nenhuma, tá? Então é espontânea, de forma espontânea. No inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, repare que o inciso 2 ele diz aquilo que eu já falei antes, né? Quando a autoridade, ou quando o juiz ou o Ministério Público toma conhecimento dessa infração penal, né, o juiz ele manda para o MP e o MP requisita a instauração do inquérito policial. Vejam que o inciso 2 ele ainda não está adequado ao sistema acusatório, porque ele fala em mediante requisição da autoridade judiciária. E isso poderia trazer uma nulidade para o processo caso haja essa iniciativa direta do juiz. É por isso que o juiz deve encaminhar para o Ministério Público. E o Ministério Público, sim, como titular da ação penal, requisitar para a autoridade policial para que instaure um inquérito policial, tá? A requerimento do ofendido. Quem é o ofendido? A vítima, tá? A vítima. Ou quem tem a qualidade para representá-lo. Existem alguns atos que exige que um representante pratique no lugar do menor, por exemplo. Né? O menor foi vítima de um crime, o representante que irá lá ofertar lá a representação e dar início, noticiar a existência desse crime para a polícia judiciária, tá? Pode acontecer de que a vítima chegue na delegacia para fazer o requerimento e o delegado de polícia se negar a fazer o registro de ocorrência, né? A instaurar o inquérito policial, que seja, né? Que seria o caso de indeferimento da instauração do inquérito policial ou do registro de ocorrência, né? Quando você vai fazer um registro de ocorrência lá, você está comunicando um crime, fazendo a notícia crimes para a autoridade de polícia judiciária. Não é queixa o que você faz lá, é notícia crimes. A queixa é o nome da petição inicial da ação penal privada, né? Nós já até falamos aqui sobre a diferença das ações penais, né? E tornaremos a falar mais à frente, assim que encerrarmos o tema inquérito policial. Tá? Aí falaremos de ação penal com o máximo de detalhes possíveis para e repetiremos aí o nome das peças iniciais, tanto da ação penal pública quanto da ação penal privada. Então, relembre que a queixa não é aquilo que a gente faz na delegacia. O registro de ocorrência que a gente faz na delegacia é a notícia crimes. Queixa é o nome da petição inicial da ação penal privada, tá? Então, tu chegou lá para fazer a notícia crimes e o delegado indeferiu o seu pedido, tá? Caso isso aconteça, você tem duas alternativas. Ou você pode fazer um recurso ao chefe de polícia, você vai fazer um recurso, uma petição lá para o chefe de polícia, contando que foi indeferida o seu pedido de notícia crimes, né, o seu pedido de inquérito policial, de instauração de inquérito policial, e aí ele vai avaliar se agiu corretamente o delegado e vai determinar a instauração ou não. Ou também, o que eu acho mais prático, né, que se faça é o requerimento ao Ministério Público, né? Que eu já disse lá no início que você pode comunicar, fazer a notícia crimes diretamente ao Ministério Público, né? E aí o Ministério Público, de posse da sua notícia crimes, encaminhará tudo isso ao delegado de polícia e vai requisitar a instauração do inquérito policial e aí o delegado vai estar obrigado a atender o pedido dele. Relembrando que não é por conta de um dever de hierarquia, tá? Porque o Ministério Público não é superior hierárquico à autoridade de polícia judiciária. Cada um tem a sua função, né? Posso até dizer que o trabalho do delegado é para o titular da ação penal, mas não posso dizer que ele é
um superior hierárquico, tá ok? Tem ninguém cansado aí não, né? Aqui a gente mata um leão por dia, tá? Só os fortes e os perseverantes conseguirão a glória. Que glória é essa? É o nome no Diário Oficial, tá? A dor é momentânea, o cargo, a glória é para sempre, tá? Deitar no travesseiro sabendo que alcançou o seu objetivo é para sempre, tá? A menos que você faça merda e seja expulso da polícia, tá? Não há mal que dure para sempre. Vibra que não dói, estuda, sempre vibrando, sempre pensando na hora que você vai estar lá fardadão combatendo a criminalidade, vai valer a pena, tá ok? Notícia crimes de cognição coercitiva, tá? A notícia crime de cognição coercitiva ocorre quando há uma prisão em flagrante. Por isso que o nome é cognição coercitiva, porque tá de forma coercitiva levando ao conhecimento da autoridade policial, né? Esse é o chamado é a chamada prisão em flagrante, notícia crimes de cognição coercitiva, ou também chamada notícia crimes de conhecimento coercitivo, tá ok? É a prisão em flagrante. E aí, eu tenho um conceitozinho aqui para vocês ficarem na cabeça, né? Do que é. É o delito no momento do seu cometimento em que o indivíduo é surpreendido durante a infração ou consumada. Então, tanto faz se vai ser no momento de tentativa ou se será já com a infração consumada. Lembrando que o flagrante ele é próprio, impróprio e presumido. Próprio quando é, próprio quando está cometendo a infração penal, de acordo com o Código de Processo Penal, impróprio quando acaba de cometê-lo e presumido quando ele é perseguido ou quando ele é encontrado logo após com objetos que faça presumir ser o autor da infração penal, tá ok? Quando a gente for falar de flagrante, a gente entra em mais detalhes, eu explico o flagrante esperado, o flagrante preparado, o flagrante forjado, delito putativo por obra do agente provocador, a gente fala sobre todas essas hipóteses aí, tá? E uma importante reflexão aqui é que eu tenho, quando eu prendo alguém em flagrante, eu tenho uma briga, né, um litígio entre dois direitos individuais, que é a liberdade do indivíduo e a paz social, tá? A liberdade e a paz social. Eu tenho um conflito ali entre a liberdade do indivíduo que está praticando o crime e a paz social, a paz da sociedade, tá? Então é por isso que algumas provas chamam a prisão em flagrante de uma medida cautelar de autodefesa social, tá? Medida cautelar de autodefesa social. Por que uma medida cautelar? Porque é quando você tira alguém da circulação, quando você prende alguém quando você prende alguém com o uso do atributo do poder de polícia, autoexecutoriedade. O que é o poder de polícia? O que é o atributo do poder de polícia chamado autoexecutoriedade? Quando o agente de polícia administrativa, ele por si próprio executa uma sanção, executa uma medida constritiva, tá? Sem se socorrer previamente de decisão do Poder Judiciário. E aí sim, depois lá na audiência de custódia, o juiz vai validar esse flagrante, né? Vai validar esse flagrante e talvez até converter esse flagrante em prisão preventiva, se houver os requisitos e as hipóteses legais para o deferimento da prisão preventiva, ok? Então, é uma medida cautelar, né, fruto da autoexecutoriedade do agente de polícia administrativa de defesa social, tá ok? Então, tá aqui, ó, notícia crime de cognição coercitiva, artigo 301, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, aqui eu tenho uma faculdade de qualquer do povo, tenho uma faculdade de qualquer do povo e um dever das autoridades de polícia de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Valendo lembrar
que o policial é um agente garantidor, porque ele tem dever de proteção e vigilância, de acordo com o artigo 13, inciso 2 do Código Penal, ele é um garantidor. Se ele não atuar, se ele não impedir o resultado, ele responderá pelo crime também de modalidade omissiva, tá ok? E aqui, ó, espontâneo, né? Flagrante espontâneo é É ao vivo. obrigatório É quando transmissão do estamos combate. diante de uma prisão efetuada pelas autoridades policiais e também temos a notícia crimes provocada, desculpa, a provocada também chamada de facultativa, quando ocorre por meio de um membro da sociedade, qualquer do povo, ok? Qualquer do povo, na hipótese de prisão efetuada por qualquer do povo, é hipótese de flagrante facultativo, tá? Já chegando ao final do nosso tema, nós temos a notícia crimes inqualificada, também chamada de denúncia anônima, tá? Quando a autoridade policial toma conhecimento de uma infração penal mediante denúncia anônima. Também pode vir escrita na prova como denúncia apócrifa, é o nome que eles mais gostam, e também delatio criminis inqualificada, tá? Pode vir notícia crimes inqualificada, bem como pode vir delatio crimes inqualificada. Delatio é o significado de denúncia em latim, tá? Denúncia apócrifa ou simplesmente denúncia anônima, que eu acho pouco provável que venha na prova, tá? A grande sacada aqui é que a Constituição ela veda o anonimato, né? Ela permite a manifestação do pensamento, todavia veda o anonimato, tá? E aí não valem as expressões feitas anonimamente, né? Principalmente para fins de instauração de inquérito policial. O inquérito policial não pode ser instaurado mediante denúncia anônima, não pode, hipótese alguma, tá? E para isso, criaram um procedimento para validar a denúncia anônima. Que procedimento é esse, né? Até pergunta aqui, ó, tendo em vista que a Constituição veda o anonimato, seria ilegalidade instaurar inquérito com base em denúncia anônima? Sim, seria ilegalidade instaurar inquérito policial com base em denúncia anônima. Para isso, tem essa solução aqui, ó, prevista no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, do Código de Processo Penal, que diz que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, em que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Aqui ele não menciona se essa delácio é apócrifa, né, ou se não é apócrifa, né? E aí ele traz a solução aqui no final. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Então, o que que acontece? O delegado manda uma equipe policial ao local para verificar se aquela denúncia anônima procede. E verificando que essa denúncia anônima procede, confirmando lá em loco, no local que existe realmente a prática da infração penal, essa infração penal, essa notícia crime se transforma em notícia crime espontânea ou notícia crime de cognição imediata, e aí sim o delegado, com base nas suas atividades rotineiras, instaura o inquérito policial, tá ok? Eu não botei para gravar, né? Ou botei? Botei, né? Botei para gravar, né? Sim, professor. Ah, beleza. Porra, eu fiquei com o coração aqui agora. Falei, porra, vou ter que colocar tudo de novo. Em outra. Quase que Hã? falta pouco tempo para cair a aula. Faltam 4 minutos. Falta só 2 slidezinhos, eu vou explicar rápido e a gente tira a nossa foto. Então, tem a delatio criminis, a delatio crime é feita por um terceiro, que não a vítima, alguém que presenciou, que não é a vítima, que vai comunicar a existência do crime à autoridade policial. Tá? Essa é a última espécie, delatio crime, que é o conceito de espécie de notícia crime, feita por qualquer pessoa do povo que não seja a vítima ou o seu representante. Se for a vítima ou o representante, é hipótese de notícia crime de cognição mediata, tá? Mediata ou provocada. Tá?
Também tem esses nomes aqui, ó, delácio criminis simples, é quando a pessoa vai lá presencialmente à delegacia e comunica lá à autoridade policial, e a delácio criminis postulatória, que é quando essa denúncia é feita por um expediente escrito, por intermédio de um advogado, por intermédio de alguém que faz de forma postulatória, de forma escrita, tá ok? Finalizamos mais um tema, 37 minutos, né? Eu espero que com essas informações vocês possam atropelar o concorrente de vocês, nem tomar conhecimento do examinador, rir da cara do examinador quando a prova vier, né? Que vocês vão arrebentar, tá? Façam por merecer. Vamos tirar nossa foto, né? E encerrar nosso domingo. Amanhã começa uma nova semana, né? Uma nova semana de estudo. Vamos tirar nossa foto, vamos abrir aí a câmera. A gente tem 3 minutos para, para liberar a câmera. Vamos lá, todo mundo. Muito feliz com a presença do meu amigo Magno, meu companheiro de matrícula. Estamos juntos aí há quase 16 anos, mesma turma, mesma sala. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto sempre. Vamos lá, pessoal, abrindo aí a câmera em massa. Meu amigo Lucas, também chamado de Mauricinho. Quem mais? Vamos lá. Faltam 2 minutos. Vamos logo abrir essa câmera logo, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal tem medo de sair tem medo de sair na foto. Conte. Bora, galera. Bora aí, pô. Então, o fato engraçado, nossa formatura, o Magno foi o orador, né? E, Isso aí. e aí o governador Sérgio Cabral, na época, ficou olhando para ele assim, encantado com a voz dele. Esse rapaz vai trabalhar comigo aí. Vamos lá, mais Bons alguém? tempos. Bons Início de tempos. tudo. Início de tudo, exatamente. Início de tudo, incertezas, né? Vamos lá, faltando 1:23. Mais ninguém. Muita coisa. Várias perguntas. Vai lá. Para comemorar a vitória de ontem. Mengão, Mengão. Valeu, pessoal. Muito obrigado Valeu, por mais galera. um dia. Semana que vem a gente está de volta. Quem tiver comigo aí nas turmas durante a semana, até lá. Um grande abraço. Bom domingo. Vou estar acima. Estudem. Letra da Valeu. lei. Até a prova. Vai lá. Valeu, mestre. Obrigado pela aula. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Valeu, senhor. Valeu, abraço. Valeu.